Bom, e nós voltamos a falar sobre a polêmica em torno da vacina chinesa contra o coronavírus. A partir de agora, vamos entrevistar aqui no Jornal da Manhã o governador de São Paulo, João Dória. Ele já está conosco. Governador, obrigado pela entrevista. Bom dia. Ainda não ouço o governador. Não sei se é só uma dificuldade no retorno aqui no estúdio ou se o pessoal de casa já consegue ouvi-lo. Acho que agora o microfone está ligado, né, governador? Vou repetir então. Bom dia, seja bem-vindo. Vitor Brown, bom dia. Me ouve agora? Agora sim, já ouvimos, governador. Perfeito. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pela Jovem Pan, tanto pela rádio quanto pela internet. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, governador, eu queria saber do senhor exatamente como esse anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que não vai comprar a vacina interfere no processo. Porque até o início da semana o governo federal de fato não tinha demonstrado, pelo menos publicamente, demonstrado interesse na Coronavac. E agora, com o anúncio de ontem de que não vai comprar a vacina, praticamente voltamos ao cenário que tínhamos no começo da semana, em que a vacina foi testada no Instituto Butantan, a documentação foi apresentada à Anvisa e agora aguarda-se ali o parecer que vai chancelar ou não a produção da vacina. Então, de que forma esse anúncio do presidente Jair Bolsonaro atrapalha o processo? Isso vai atrasar, de alguma maneira, a criação da vacina ou não? Vitor, infelizmente o presidente Jair Bolsonaro continua contribuindo muito para dificultar o acesso da vacina do Butantan e de outras vacinas aos brasileiros. Eu lamento muito que ele tenha desautorizado o seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro da Saúde convidou os governadores de estado, 24 deles aceitaram o convite, inclusive eu, e na terça-feira fizemos uma reunião extraordinariamente positiva, liderada pelo ministro, onde ele anunciou a aquisição de 46 milhões de doses da vacina do Butantan, a vacina do Butantan com a Sinovac. Vitor, essa é a vacina mais avançada no momento aqui no Brasil. Nós temos 4 vacinas na terceira fase, na terceira etapa e última de testagem aqui, sempre com o acompanhamento da Anvisa. E a vacina do Butantan é que está a mais avançada, é a mais promissora neste momento. Desejamos que as demais também sigam essa mesma trajetória e sejam aprovadas pela Anvisa. O Brasil precisa de vacinas, não apenas de uma vacina. E precisa de vacinas que sejam disponibilizadas para toda a população. Você não compra uma vacina pela sua origem, você compra uma vacina pela sua eficácia, sua capacidade de imunização. Ninguém compra na ciência, no mundo, vacina por ser inglesa, francesa, chinesa ou portuguesa. Compra pela sua eficácia, capacidade de proteger as pessoas. Esse é um princípio básico e fundamental para ajudar as pessoas e contribuir para que elas fiquem imunizadas dentro deste processo. Lamento muito, ele desautorizou o seu ministro de Estado. É algo surpreendente. Aliás, é o terceiro ministro da Saúde em menos de 2 anos, em 1 ano e 10 meses, que o presidente Jair Bolsonaro desautoriza publicamente. É quase inacreditável uma circunstância como essa, diante de uma pandemia que já levou à morte quase 155 mil brasileiros, além de mais de 5 milhões de pessoas infectadas, um presidente da República que sistematicamente desautoriza os seus ministros da saúde. É muito triste para um país que vive a pandemia e a imobilidade também no âmbito da sua economia, que um presidente da República não respeite a ciência e desautorize o seu ministro da Saúde. Governador, e ontem o PDT de Ciro Gomes apresentou um pedido, informou que apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que governadores e prefeitos tenham a palavra final sobre a obrigatoriedade ou não da aplicação da vacina contra o coronavírus. 2 perguntas ao senhor. Queria saber a posição do senhor em relação a esse pedido. O senhor concorda? O senhor acha que o Supremo deve determinar que governadores e prefeitos possam aplicar a obrigatoriedade da vacinação? E como seria essa vacinação obrigatória que o senhor já defendeu publicamente? Porque não ficou clara exatamente a circunstância em que isso se daria. Seria imposta alguma restrição à pessoa que se recusasse a tomar a vacina? Que restrição seria essa? Impedimento de matrícula em escolas, por exemplo? Qual seria a condição em que se daria essa obrigatoriedade, governador? Vitor, primeiro em relação à medida proposta pelo PDT, pelo ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. Nós temos o Pacto Federativo, e nesse Pacto Federativo já, inclusive determinado pelo Supremo Tribunal Federal, cabe aos estados a definição, e aos municípios, a definição sobre toda a política de saúde, como vem acontecendo
no combate à pandemia. Portanto, eu vejo com naturalidade esta medida, embora caiba sempre, a meu ver, ao governo federal, por isso existe o Ministério da Saúde, a definição para o seu Programa Nacional de Imunização e de que maneira ele deve ser praticado. Já temos isso aqui há mais de 30 anos no Brasil, sendo que o Instituto Butantan é o maior provedor de vacinas do Brasil já há mais de 3 décadas. Diga-se, é o maior fabricante de vacinas da América Latina. Mas não deixa de ser uma medida positiva, dando autonomia a estados e municípios para esta decisão dentro do chamado Pacto Federativo. Entendo que, Vitor, diante de uma pandemia, aliás, entendo porque aprendi com os cientistas, com os médicos, infectologistas e epidemiologistas. Diante de uma pandemia, você precisa ter uma vacinação em massa de todas as pessoas. Não é razoável numa pandemia alguns serem vacinados e outros não. Não se vacinará os que não poderão serem vacinados, aqueles que têm comorbidade de alguma natureza, cujo médico diga, olha, você não pode receber a vacina por uma razão de ordem médica. Fora disso, a meu ver, a ciência orienta que todos sejam vacinados. Veja bem, numa circunstância de pandemia, você vacina 80% das pessoas de uma comunidade, de uma cidade, de uma região que aceitam e entendem que a vacina salva, protege. 20% entendem que não devem ser vacinados. São 20% de pessoas que podem ser contaminadas. Sendo contaminadas, podem continuar contaminando outras pessoas e podem também ser vítimas, ou seja, irem a óbito diante da circunstância de que essa é uma pandemia que mata. Todos os dias nós perdemos 600 vidas, Vitor. 600 pessoas morrem diariamente no Brasil. É como 3 grandes aviões caindo e matando pessoas no país. Não é razoável que algumas sejam imunizadas e outras não. Mas o senhor já sabe exatamente, governador, o que vai acontecer com as pessoas que não quiserem tomar a vacina? Porque essa é a grande dúvida. Do que exatamente estamos falando quando citamos vacinação obrigatória? Como seria isso? Vitor, primeiro há uma lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do dia 20 de fevereiro deste ano, assinada por ele e pelo então seu ministro Luiz Henrique Mandetta. É o projeto de lei 13.979. Por esse projeto de lei do governo federal, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, diz aqui o seguinte, eu trouxe até a cópia aqui para fazer a leitura aos ouvintes e internautas da Rádio Jovem Pan. Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em 20 de fevereiro, determina a obrigatoriedade da vacina. Está escrito aqui no decreto do presidente Jair Bolsonaro. Ou ele muda o decreto, ou, por enquanto, fica prevalecendo esta medida no Sistema Nacional de Imunização. Portanto, a decisão é do Ministério da Saúde até o presente momento e foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Talvez ele tenha esquecido. Às vezes ele se esquece do que fala e do que assina. Mas o decreto foi publicado no Diário Oficial, é só checar. Governador, quem faz a próxima pergunta, direto dos Estados Unidos, é Rodrigo Constantino. Sua pergunta, Constantino. Bom dia, governador. Bom dia, Constantino. Bom dia. O senhor mencionou aí a questão da origem e realmente a gente, às vezes, dá a entender que há algum problema com o povo chinês, mas acho que o caso seria a preocupação de muitos em relação ao fato de existir uma ditadura e com pouca transparência. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. O senhor mencionou o aspecto dos estados e municípios no Pacto Federativo e eles é que têm autonomia para lidar com esse problema. A pergunta que eu lhe faço é muito objetiva, governador. O Brasil é um caso de fracasso ou de sucesso no combate à pandemia e de quem seria o mérito ou a culpa nesse caso, dependendo da resposta? Bem, de maneira geral, todas as ações feitas pelos estados, pelos governadores de estado, os 27, Constantino, foram corretas. Foram medidas preventivas de quarentena. Aqui em São Paulo nós estamos na 16ª etapa do Plano São Paulo. E aqui temos tido sucesso. Você, aliás, é testemunha disso, ouvintes e internautas da Rádio Jovem Pan também. Já estamos há 2 meses, 8 semanas, em queda em número de pessoas infectadas, em número de óbitos e também com a mais baixa ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia, menos de 40%. Outros estados brasileiros têm feito também um trabalho exemplar para a proteção da sua população, a proteção daqueles que vivem nos respectivos estados. E os municípios, não há diferença também. De maneira geral, eu não estou aqui generalizando, mas de maneira mais ampla, também prefeitas e prefeitos têm feito o seu trabalho. Quem não fez o que deveria fazer, Constantino, lamento muito, foi o presidente Jair Bolsonaro. Foi um negacionista desde o início.
Foi ele, e não nenhum governador disse que era uma gripezinha, um resfriadozinho, que no máximo morreriam 4 mil pessoas, como se fosse banal morrerem 4 mil pessoas, e já faleceram 155 mil pessoas. Não foi nenhum governador que recomendou cloroquina para a sua população, aliás, um medicamento não autorizado pela Anvisa para consumo generalizado. Foi o presidente Jair Bolsonaro. Foi um negacionista, aliás, matérias publicadas nos principais veículos de comunicação do mundo o classificam desta maneira. Bolsonaro, os 2 ditadores da Bielorrússia e o ditador da Nicarágua. São aqueles que negam a dimensão desta pandemia e continuam afirmando que é uma gripezinha, que é algo que as pessoas devem sair de casa. Aliás, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que as pessoas que se protegem são covardes. Ele declarou isso. Pessoas que se protegem, ficam em casa em proteção, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com morbidade e que evitam, com o isolamento social, o convívio, são covardes. Ou seja, uma atitude errática que dificultou muito a vida e a ação de governadores e prefeitos, Constantino. Eu sei que você faz uma defesa muito firme do presidente Bolsonaro, respeito a sua posição, mas esta é a realidade, e uma realidade que a opinião pública internacional reconhece. Para fecharmos, mais uma pergunta sua, então, Constantino. Na verdade, não é defesa do governo. Eu queria entender o que o governo podia ter feito de muito diferente, né, em relação a atos concretos do Ministério da Saúde e do governo federal. Mas, governador, voltando à questão da obrigatoriedade, que para mim ainda não ficou claro. Hoje nós temos uma chamada no site do UOL dizendo que uma diretora da OMS não recomenda a obrigatoriedade da vacina. Eu ainda não entendi que tipo de punição se haverá para quem não tomar a vacina. O Vitor perguntou, inclusive, em relação à matrícula na escola, mas esse caso nós estamos falando de adultos. É ainda pior, porque a gente sabe que a pandemia ataca de forma desproporcional os mais velhos. Então, se uma pessoa mais velha se recusar a tomar essa vacina, qual vai ser o tipo de sanção, de retaliação? Eu pergunto isso, governador, porque eu tenho visto jornalistas, e isso me assusta um pouco, dizendo que essas pessoas merecem viver no ostracismo, não deveriam frequentar lugares públicos. Que tipo de ação concreta por parte do governo haverá para quem não aceitar tomar essa vacina? Constantino, por enquanto a medida foi assinada em decreto do presidente Jair Bolsonaro. Cabe a ele, como presidente da República, e ao seu ministro da Saúde, informar. Está escrito aqui no decreto, a obrigatoriedade para a vacina é uma determinação num projeto de lei 13.979 do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde é que deve dar esta definição até que haja um posicionamento contrário. Agora, Constantino, é importante mencionar o seguinte: qual país do mundo, vamos falar aqui de um determinado segmento, isso não vale para todos, mas qual país na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, vai aceitar que brasileiros, sendo o Brasil o segundo país em volume de pessoas infectadas e o terceiro em óbitos em todo o mundo, vai aceitar que no período pós-pandemia alguém viaje sem o certificado da vacina? Me diga, se já pela febre amarela nós não podemos ingressar aqui do Brasil em vários países se não apresentarmos o certificado de vacina da febre amarela, como imaginar que países da Europa, dos Estados Unidos, aqui da América Latina, do Oriente, da Ásia de maneira geral, aceitarão o ingresso de brasileiros sem o certificado da vacina? Evidentemente que não. Não precisará nem estabelecer nenhum tipo de sanção, nem punição em ninguém. Naturalmente, essas pessoas terão dificuldade de acesso a inúmeras atividades e também a viagens internacionais. Outra circunstância, Constantino, provavelmente o carnaval, que não será realizado agora em fevereiro, pelo menos essa é a informação de alguns prefeitos de capitais notoriamente sede de grandes movimentos de carnaval de rua, Salvador, Olinda, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, decidiram, a priori, que o carnaval deverá ser realizado no próximo mês de julho. Como imaginar que milhões de pessoas nas ruas, convivendo, se abraçando, se beijando, confraternizando, como é típico do carnaval, possamos ter a imagem de pessoas vacinadas e pessoas não vacinadas? O que pode acontecer? É uma volta terrível do vírus contaminando novamente o Brasil, criando novamente circunstâncias de obrigatoriedade de isolamento social,
e adiando a retomada econômica. Já estamos vendo isso em alguns países, em algumas cidades da Europa. Então, é preciso ter consciência, cuidado, zelo, obedecer à ciência em relação a essas determinações. E eu queria esclarecer, eu li a declaração dessa diretora da OMS e queria que você tenha lido também. Ela se refere que os países com condições de vacinação não deveriam tornar obrigatória porque devem oferecer vacinas para os países que não têm condição de comprar a vacina, ou seja, devem ser solidários com outros países. A declaração dessa diretora da OMS não foi contrariamente à obrigatoriedade da vacinação, mas sim à necessidade de compartilhamento da vacina com outros países. E vale mencionar também aos ouvintes e internautas aqui da Jovem Pan, já começou a corrida pela vacina em todo o mundo. Nós teremos mais necessidade de vacinas do que oferta. Por isso, o equívoco do presidente Bolsonaro em negar a vacina do Butantan, sendo que ele já assinou medida provisória, a MP, de 2,4 bilhões de reais para aquisição de 2 outras vacinas que estão no estágio, inclusive, anterior à vacina do Butantan. Nós precisamos de vacinas, destas e de outras vacinas, antes que a corrida de vacinas pelo mundo torne inviável a sua compra, pelo preço elevado, ou a indisponibilidade de vacinas simplesmente porque o consumo foi maior do que a capacidade de oferta. Muito bem, agradecemos aqui ao governador de São Paulo, João Dória, pela entrevista ao vivo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado mais uma vez. Bom dia, governador. Muito obrigado, Vitor. Kalina, desculpa, eu não fiz uma saudação a você, não dei bom dia a você, estou vendo você agora aqui na tela. Então vou aproveitar para corrigir o governador. A Adriana, que está aqui hoje com a gente. Adriana, desculpa. Ainda bem que o senhor não cumprimentou, então, né? Bom dia também. Agora sim, Adriana, é que você estava de lado, desculpa. Verdade, perdão. Imagina. Então, Adriana, bom dia a você. Vitor Brown, boa bom quinta. dia. Bom dia. Bom dia, Rodrigo Constantino, aí nos Estados Unidos. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Espero que todos possam ter um bom dia. E, Vitor, recomendo a todos que, por favor, ao saírem de suas casas ou dos seus ambientes de trabalho, usem máscara. Obrigado, um bom dia a todos.